Será que você corre o risco de perder o seu emprego para um robô? Algumas operações no processo de moldagem por injeção, como a colocação de insertos metálicos num molde para sobreinjeção, podem ser feitas tanto manualmente quanto utilizando um robô manipulador. Mas será que essa segunda opção oferece algum risco para o seu emprego? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Olá, Ricardo Cuziola com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros, e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do uso de robôs manipuladores para algumas operações repetitivas no processo de injeção, como a colocação de insertos metálicos num molde para sobreinjeção, e como isso influencia o seu emprego, se é que tem algum tipo de impacto. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, a minha opinião a esse respeito, e até deixar a sua opinião aqui nos comentários, fica comigo até o final desse vídeo. Te lembrando que esse é mais um conteúdo patrocinado e trazido até você pela Spiral do Brasil, ou como mais provavelmente você conhece, pela Spirol do Brasil, que é líder mundial em elementos de fixação de peças. A Spirol é líder mundial no segmento de componentes para fixação. Aqui no Brasil, conta com uma equipe super especializada de engenharia para te ajudar a selecionar a melhor solução de fixação, dimensionar e aplicar os componentes no seu produto. No site da Spirol, e o link está na descrição aqui desse vídeo, você ainda encontra uma série de informações técnicas sobre os componentes de fixação. Pode fazer facilmente o download de catálogos e manuais técnicos com as especificações de cada componente, recomendações para aplicação e dimensionamento, além de estudos de casos. Entre os produtos da Spirol, você vai encontrar pinos elásticos, calços e especialmente os insertos metálicos e limitadores de compressão. Os insertos metálicos auxiliam na montagem de peças plásticas com parafusos e os limitadores de compressão evitam que ocorra perda de força de aperto com o passar do tempo. A Spirol é líder mundial no segmento de componentes para fixação, com fábricas e escritórios comerciais em todo o mundo, inclusive no Brasil, com uma equipe preparada para te atender. Entre em contato pelo e-mail que está na descrição desse vídeo ou pelo link, que também está na descrição. Bom, mais uns recados muito importantes antes da gente entrar no nosso conteúdo. Se você chegou aqui no canal por causa desse vídeo e ainda não é inscrito, não é inscrita, já aproveita, clica no botãozinho que está aqui embaixo e ativa o sininho para passar a receber notificações sempre que um novo vídeo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado. Já aproveita, deixa sua curtida e o seu comentário aqui para esse vídeo ganhar relevância e ser distribuído para um número cada vez maior de pessoas que se interesse e precise de informações sobre os plásticos. Faz a sua parte também e compartilha com todo mundo que possa se interessar pelo tema de plásticos. Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. E finalmente, se você tem produtos e serviços para a área de plásticos e quer vê-los anunciados aqui no canal, quer patrocinar o canal ou algum vídeo específico, faça como a Spirol do Brasil e entre em contato comigo. Os links estão na descrição do vídeo para que a gente possa bolar um plano de divulgação bem interessante para você. Bom, vamos entrar no nosso conteúdo e alguns vídeos atrás eu falei a respeito de insertos metálicos. Eu vou deixar o card aqui em cima para você poder assistir esse vídeo, conhecer os vários tipos de insertos, todas as funcionalidades, quando são utilizados e por quê. E um dos tipos de insertos que eu mostrei para você lá é o inserto moldado, tá? Esse tipo de inserto aqui, que é fornecido pela Spirol. Se você quiser conhecer os produtos deles também, tem aqui na descrição desse vídeo os contatos de e-mail, telefone, site, para você conhecer toda a linha de produto e tudo a respeito de insertos metálicos, para poder falar com toda a área de engenharia deles, que vai te ajudar a desenvolver essa operação. Agora, esse tipo de inserto, o inserto moldado, que é colocado no molde de injeção para sobreinjeção, pode ser colocado no molde tanto manualmente quanto através do uso de um robô. E a gente vai discutir agora, então, a respeito de como, se é que pode ter alguma influência, a utilização de robôs vai afetar ou pode afetar o seu emprego. Então, tem uma apresentação que eu vou utilizar, o PDF que você pode baixar, o link está na descrição desse vídeo e a apresentação está aí na tela agora. Vamos falar a respeito dessas opções entre usar a colocação manual e utilizar um robô
para colocação de insertos na moldagem por injeção ou para realização de qualquer outra atividade repetitiva que possa utilizar um robô na moldagem por injeção, tá? Lembrando que esse é um conteúdo trazido até você e patrocinado pela Espirol do Brasil. Bom, vamos lá. Os insertos metálicos do tipo moldado precisam ser colocados no molde de injeção. E existem algumas outras atividades repetitivas no processo de injeção que também podem utilizar robôs. Tá? Então, esses insertos eles precisam ser colocados dentro do molde, principalmente nas cavidades que vão receber o material plástico que vai sobrepor a esses insertos. Tá? Essa atividade, então, pode ser realizada de duas formas. Ou ela pode ser realizada de forma manual, um operador humano vai pegar esse inserto metálico, vai pegar ali na caixinha que está disponível para ele no posto de trabalho e vai colocar manualmente esse inserto na cavidade do molde na posição adequada, virado para o lado certo e etc. Ou isso pode acontecer de forma automática, utilizando um robô manipulador, e daqui a pouco eu vou mostrar para você um exemplo de um robô colocando um inserto dentro do molde, tá? E aí, quando surge essa opção da automação, sempre em qualquer processo, não só no processo de injeção, sempre que surge a possibilidade de automação e substituição de uma atividade que pode ser realizada manualmente por um robô, existe o questionamento do quanto isso pode impactar o seu trabalho e quanto isso pode impactar a oferta de emprego para pessoas de verdade. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Primeiro, eu quero destacar para você quais são as diferenças entre fazer a montagem manual e a montagem utilizando um robô. Tá? Então vamos começar falando sobre como que a gente pode colocar o inserto no molde, de forma manual e de forma automática. Quais são as vantagens e desvantagens da gente utilizar a montagem manual dos insertos no molde. Tá? Então, a primeira vantagem é a possibilidade de inspeção visual do inserto. Né? O operador ele vai poder, manipulando o inserto para colocá-lo no molde, ele vai poder fazer uma pré-inspeção, dependendo do tipo de inserto, dependendo do tipo de processo. É importante, de repente, o operador fazer uma última visualização para ver se está tudo em ordem, ver se não tem nenhuma contaminação, nenhum defeito superficial nesse inserto. Se ele está na posição correta, de repente o inserto tem um lado certo para moldar ou não. Então ele pode fazer essa última inspeção visual antes de colocar o inserto no molde. É uma possibilidade que ocorre com o operador humano, embora tenham algumas opções de se fazer isso com a opção automática, aí a gente já começa a entrar num investimento bastante alto que com um ser humano tem intrínseco isso já presente. Tá? A segunda vantagem é a flexibilidade de geometria. Né? Então, o mais comum é a gente ter insertos assim, né? Bem simples, com alguma geometria mais genérica, que servem para muitas aplicações. Mas podem haver casos em que a geometria do inserto é bastante diferenciada, bastante especial para realizar a função que a peça solicita. E aí o que acontece é que começa a ficar muito complexo para você criar a manipulação, a interface do robô que vai segurar e transferir esse inserto para o molde. E aí o ser humano ele tem uma flexibilidade maior de manipulação e pode então gerenciar e manipular de forma mais fácil essas geometrias mais especiais. Então essa é uma outra vantagem. E existem insertos que podem ser difíceis de colocar. Né? Então, normalmente, o inserto, quando você projeta uma peça plástica que vai usar inserto, você já prevê que aquela posição onde o inserto vai entrar no molde, ela já é mais ou menos facilitada, é mais ou menos num eixo bem simples de colocar, de um robô, por exemplo, que se for pensado a possibilidade de automação, que o robô vai conseguir acessar. Mas nem sempre isso vai ser possível. Algumas vezes, esse inserto vai ficar numa posição que precisa de um certo até contorcionismo para que possa ser colocado na cavidade do molde. E aí, com um operador humano, isso acaba ficando mais fácil, porque a gente tem uma flexibilidade maior de ajustar e de repente não encaixa direito, a gente vai fazer essa verificação final da montagem do inserto na cavidade. Tá? Então, tem algumas vantagens aqui
para colocação manual do inserto. Fico curioso para saber se você pensa em mais alguma vantagem. Deixa um comentário aqui se você tem mais alguma vantagem para a colocação dos insertos manualmente num molde. Tá? Agora, existem algumas desvantagens. Por exemplo, o tempo para o ser humano colocar o inserto no molde, ele normalmente é mais longo. A gente não tem tanta precisão de movimento, então a gente vai precisar ir controlando visualmente e vai colocar, e principalmente varia. Num ciclo a gente vai levar 1 segundo, no outro ciclo a gente vai levar 1,5 segundos, no outro ciclo a gente vai levar 1 segundo de novo, depois a gente vai levar meio segundo, depois a gente vai levar 2 segundos. Esse tempo é mais variável quando a gente usa um operador humano, e isso vai fazer com que o seu ciclo de moldagem tenha uma variação maior e normalmente vai ser mais longo do que um ciclo comparado com a montagem automática. Tá? Então essa é uma desvantagem possível. A segurança e a ergonomia é um trabalho repetitivo, então vai ter aí todos os cuidados que precisam ser tomados para a realização dessas tarefas repetitivas, e tem a questão da segurança, que também com tarefas repetitivas a atenção começa a ficar prejudicada e eventualmente o operador, lembra, ele vai estar colocando a mão dentro do molde, né? E embora as máquinas injetoras mais modernas tenham todos os sistemas de segurança e permitam uma operação bastante segura para esse tipo de atividade, em alguns casos, dependendo da máquina e eventualmente falhas podem acontecer. E lembrando, você está com uma mão dentro do molde ali e isso pode gerar algum tipo de risco e de segurança. Tá? Então existem essas desvantagens aqui. Mais uma que está sujeita a erros. Né? A gente está pelo menos mais propenso a erros do que uma operação automática. Então a gente pode deixar passar algum defeito no inserto, a gente pode colocar o inserto numa posição incorreta, isso pode acontecer. E, de novo, embora existam formas de minimizar e mitigar esses riscos de erros, né, através da utilização de sistemas como o Poka-Yoke, né, que impedem, de repente, a colocação de insertos de forma equivocada no molde, ainda assim, o ser humano está mais propenso a erros do que um robô. Tá? Agora, quais que são as vantagens e desvantagens de utilizar, então, um robô para a montagem dos insetos? Bom, a primeira delas é a precisão de movimento. O robô ele vai ter muito mais precisão, ele vai ter sempre uma repetibilidade de movimentação maior do que um ser humano. Isso faz com que a colocação do inserto seja mais acertada, esteja menos propensa a erros. Tá? Então, esse é um movimento, é uma vantagem bem interessante, a precisão de movimentos. A repetibilidade de tempo, né? Como a gente tem uma precisão bastante grande, o tempo vai ser basicamente sempre o mesmo, uma variação muito pequena comparado com a variação de tempo que um ser humano vai levar para montar esses insertos no molde. Isso vai garantir que o seu ciclo seja, primeiro, um pouco mais curto e, segundo, mais constante. E a gente já viu em outros vídeos aqui no canal que quanto mais constante é o seu tempo de ciclo, mais estável e maior a qualidade possível das suas peças. Então é uma outra vantagem bem interessante, dependendo do tipo de peça, dependendo do tipo de material. Portanto, você pode prever uma maior produtividade em muitos casos utilizando um robô, porque a gente vai ter ciclos mais rápidos, a gente vai ter uma maior precisão, então a produtividade, as perdas vão ser potencialmente menores também com a utilização de robôs. Então, essa é uma vantagem que pode ser interessante. Agora, existem alguns potenciais problemas, né? A gente tem aqui o custo inicial do equipamento, um robô ele vai precisar de um custo inicial, você vai precisar fazer esse investimento inicial, e isso pode gerar algum tipo de impedimento. Existe a necessidade de operadores mais capacitados, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, para que a gente possa explorar um pouquinho mais. E um maior cuidado de manutenção e programação. São equipamentos que precisam aí de mais cuidado, que precisam de mais atenção, então você vai ter essa necessidade ao longo do tempo. Bom, agora que a gente já viu quais são as vantagens e desvantagens de utilizar um método ou outro, primeiro eu fico curioso para saber o que você tem a acrescentar nessas listas, né? Coloca aqui na descrição, né, nos comentários do vídeo, para que eu veja se você tem alguma sugestão, algum comentário adicional de vantagens e desvantagens de um ou outro método, né? Essa é uma discussão que vale a pena a gente ter. Eu quero mostrar para você agora um vídeo
de como funciona um robô manipulador, para você entender como é um robô manipulador que coloca os insertos dentro do molde. Dá uma olhada aí comigo. Trago aqui para você então a visão do robô. Você percebe ele montado em cima da máquina, que está aqui na parte de baixo em amarelo, e o robô montado na parte de cima. É um robô relativamente grande, o que a gente chama de um robô de 3 eixos. Então, ele se movimenta primeiro nesse eixo que você está vendo aqui destacado, que é o eixo que faz com que ele percorre praticamente todo o comprimento da máquina, né? Então, a gente consegue acessar qualquer parte no comprimento da máquina nesse eixo. Depois ele se movimenta neste outro eixo aqui, que percorre a largura da máquina. E aí, com essa movimentação nesses dois eixos, a gente consegue posicionar o robô em qualquer local da máquina para acessar tanto a área de moldagem, quanto também na parte externa da máquina, para acessar a estação de trabalho, onde vão estar os insertos que ele vai precisar coletar e onde vão estar as esteiras que ele vai depositar a peça moldada. E a gente vai ver isso acontecendo daqui a pouco. Tá? E o robô também se movimenta neste outro eixo, que é o eixo vertical, que permite então que ele entre na área de moldagem e saia da área de moldagem, ou acesse e colete os insertos e depois deposite as peças nas esteiras. Então, esses são os 3 eixos de movimentação desse robô, um robô de 3 eixos, típico para coletar peças do molde e colocação de insertos, como a gente vai ver o exemplo dele trabalhando agora. Agora a gente vê o robô operando, ele já está tirando uma peça do molde aqui, tirou a peça, olha lá, a peça no robô, ele vai levar essa peça até uma área fora da máquina, uma área externa à área da máquina, né? E vai depositar essa peça numa esteira ou em algum recipiente, numa caixa, enfim, aí vai depender do processo. Então ele depositou a peça aí, se movimentando no eixo vertical. E agora ele ainda vai para uma área externa à máquina para coletar o inserto que vai ser colocado no molde para o próximo ciclo. Então, de novo, no eixo vertical, coleta o inserto. E aqui você percebe que esse modelo de robô ainda tem uma outra movimentação no braço de manipulação dele ali, né? Então, você percebe que tem ainda uma outra movimentação. E agora ele vai ficar numa área de espera sobre a área de moldagem, né, numa posição de espera sobre a área de moldagem, aguardando o ciclo terminar, porque agora tem uma peça sendo moldada, né? Então deve estar acontecendo aí o recalque ou o tempo de resfriamento dessa peça, e o robô fica aí no aguardo. A hora que acabar o ciclo de moldagem, o molde vai se abrir e o robô vai se movimentar novamente para dentro da área de moldagem para fazer a operação novamente de colocação do inserto, retirada da peça, e aí vai se repetir. Ó, o molde abrindo. Então o molde abriu agora. O robô acessa a área de moldagem. Primeiro ele coloca o inserto. Isso vai depender da peça, né? A ordem que vai acontecer. Ele colocou o inserto de um lado, coleta a peça do outro, sai da área de moldagem e o processo se repete. Nessa tomada a gente vê por dentro, então, do molde. O mesmo robô entrando no molde, colocando o inserto de um lado. Agora ele se movimenta, se ajusta, coleta a peça, sai da área de moldagem e o ciclo vai reiniciar, com o molde se fechando para o próximo ciclo. Bom, beleza. Agora sim, a pergunta que não quer calar. Como essa opção de utilizar um robô pode, se é que pode, impactar o seu emprego? Tá? Então vamos falar um pouco a respeito disso. Qual que é o risco que você, como operador, como técnico de processos, corre quando existe um robô sendo considerado para realizar esse tipo de operação ou outras operações quaisquer? Tá? Bom, as máquinas, na minha opinião, ainda que exista um robô trabalhando ali e realizando essas atividades, as máquinas ainda vão precisar de preparação, ou seja, vai precisar de alguém para deixar essa máquina pronta para iniciar o trabalho, vai precisar organizar a área de trabalho, montar todos os equipamentos auxiliares que vão trabalhar,
inclusive colocar todas as ferramentas que vão precisar, tanto na máquina, que é o molde, quanto no próprio robô que eventualmente exista, né? Ele precisa de o que se chama de máscara de manipulação ou garras de manipulação, que mudam em função da peça que está sendo trabalhada, em função do inserto que está sendo trabalhado. Então, ainda vai ter uma necessidade de preparar toda a área de trabalho, e essa preparação sempre, ou pelo menos até esse momento, é ainda realizada de forma mais eficiente por humanos. Então, você ainda vai ter essa necessidade, vai ter essa oportunidade de continuar aí com o seu emprego fazendo a preparação de máquinas. O mesmo acontece para regulagem. Alguém vai precisar inserir os parâmetros ali na máquina para ela saber quais que são as pressões de injeção, velocidades, tempos, cursos, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. E o próprio robô também precisa de uma programação, precisa de uma regulagem, para ele saber qual que é o caminho que ele vai se movimentar, que hora que ele pega, onde ele deixa o inserto e a peça. Então precisa de uma regulagem e vai precisar de uma pessoa para fazer essa regulagem também, tá? E obviamente vai precisar ainda de manutenção. A máquina vai precisar de manutenção, tanto preventiva quanto corretiva, e o robô, como a gente falou, também vai precisar de manutenção, tanto preventiva quanto corretiva. E todas essas atividades vão ser realizadas por seres humanos, pelo menos até esse momento aqui, ainda são realizadas de forma mais eficiente por seres humanos, tá? Isso leva à necessidade de profissionais com maior responsabilidade para realizar essas atividades. Uma vez que a gente tem uma interface ali que vai realizar essas tarefas repetitivas, a gente precisa de profissionais com mais responsabilidade, mais capacitados. E o que acontece é que a gente vai ver profissionais que precisam de um maior preparo técnico e qualificação. Então, o que acontece, o que eu vejo é o seguinte: a partir do momento que a gente tem um robô colocado ali, muito pelo contrário, no lugar dele roubar o seu emprego, ele vai gerar uma necessidade de você se tornar cada vez melhor no que você já faz. Então, você vai ter a oportunidade de procurar mais qualificação, você vai ter a possibilidade de receber mais treinamento da própria empresa que você trabalha hoje para poder atuar junto com esses equipamentos. Isso vai fazer com que o seu trabalho seja cada vez mais nobre e mais qualificado, tá? Vai exigir também maior atenção às tarefas, porque agora tem uma interface ali que vai realizar o que for programado para ela, independente do que esteja em volta. Então, você vai precisar ter mais atenção às suas tarefas. Agora, por ser um profissional mais qualificado, por realizar essas tarefas mais nobres, vai existir a possibilidade de salários maiores também. Então, na minha opinião, ao contrário de prejudicar o seu emprego, se você for um profissional que busca qualificação, que busca estar sempre antenado com o que acontece, e se você está assistindo o meu vídeo aqui, você é um profissional que tem esse perfil, que busca conhecimento, que busca qualificação. Se você faz os cursos online que a gente oferece aqui no canal, e daqui a pouco eu vou mostrar para você, você é um profissional que busca mais qualificação, que busca mais conhecimento, e você vai ter a possibilidade, então, de não só manter o seu emprego, mesmo frente a essas novas tecnologias, como muito provavelmente vai ter a possibilidade de crescer na sua carreira, ocupando cargos de mais importância e, consequentemente, tendo um salário maior. Então, a minha mensagem aqui nesse vídeo é: não veja essas tecnologias de automação, os próprios robôs, como uma ameaça ao seu trabalho, e sim como uma oportunidade de crescer na sua carreira, se desenvolver e atingir todos os seus objetivos profissionais. E para te ajudar a chegar nesses objetivos, tem aqui o meu canal, todos os vídeos que você pode acompanhar, se qualificar, se tornar um profissional cada vez mais qualificado, e tem também os meus cursos online que você está vendo aí na tela para poder se qualificar, aprender mais a respeito dos materiais plásticos, dos moldes de injeção, dos processos de injeção, enfim, a respeito de tudo que está relacionado com o mundo dos plásticos. Aproveita, aponta o seu celular aí para a tela ou vai nos links que estão aqui nos comentários, na descrição desse vídeo, e garante a sua vaga em algum dos meus cursos online para aumentar a sua qualificação. E se você quiser ainda mais recursos de aprendizado, faz como esse pessoal que está aqui do lado e se torna membro aqui do canal. É uma forma de você patrocinar o meu canal, patrocinar
os vídeos que levam conhecimento para os profissionais da nossa área, em troca de receber mais recursos de aprendizado. E se você quiser saber um pouquinho mais, clica no botãozinho Seja Membro aqui embaixo para saber todos os planos e benefícios de se tornar um membro aqui do canal. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!